A ação do Ministério Público Federal no Acre pode reintegrar farmacêutico entre os profissionais prescritores da PEP e da PrEP. Pesquisa mira fortalecimento de farmácias e drogarias de propriedade de farmacêuticos no Pernambuco. Atualizada a resolução que dispõe sobre a atuação do farmacêutico na toxicologia. Plenário defende legislação mais clara sobre a obrigatoriedade do farmacêutico responsável técnico nas transportadoras. Conselho vai trabalhar pela aprovação da PEC 76 de 2019, que inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Letra ilegível em receitas de medicamentos será alvo de nova campanha do CFF. Essas foram as principais deliberações da reunião plenária ordinária do mês de novembro. Acesse o nosso canal no YouTube e fique conosco até o final para não perder as notícias mais importantes da profissão farmacêutica. A reunião plenária do mês de novembro ocorreu nos dias 24 e 25 e teve decisões importantes para farmacêuticos e para a sociedade. Por 2 dias, conselheiros e conselheiras estiveram reunidos na sede do Conselho Federal, em Brasília, em busca de soluções para os desafios enfrentados pela profissão farmacêutica. Dados obtidos em pesquisa realizada pelo Conselho Federal e pelo Regional de Pernambuco vão ajudar entidades farmacêuticas em ações de sustentabilidade econômica e de fortalecimento de farmácias e drogarias como estabelecimentos de saúde acessíveis à população. Desde a época de estudante, que um dos nossos desejos, uma das nossas reivindicações, era que as farmácias fossem de propriedade de farmacêuticos. Com alegria, nós identificamos recentemente que quase 20% dos estabelecimentos em funcionamento em Pernambuco hoje são de propriedade de farmacêuticos. Então, a gente desenvolveu um questionário com a participação de um grupo de farmacêuticos para identificar as dores e anseios desses colegas que estão lá na ponta, para que os estabelecimentos dele tenham a sustentabilidade econômica e possam atuar como estabelecimento de saúde na prestação de serviços à população como um todo. O resultado foi muito rico, muito interessante e nós devemos, a partir daí, começar a desenvolver as ações propostas pelo conjunto dos farmacêuticos que nos ajudaram com suas respostas. A pesquisa levantou dados como idade do proprietário, tempo de formação, número de farmacêuticos que fazem parte da equipe da farmácia, se o estabelecimento possui consultório farmacêutico e se realiza serviços clínicos para os pacientes. A resolução de número 307 de 1997, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na área de toxicologia, ganhou nova redação. O texto foi elaborado com a colaboração da Sociedade Brasileira de Toxicologia e contempla todas as áreas de atuação do farmacêutico toxicologista. Ela trata, então, das atribuições do farmacêutico no campo da toxicologia. Ela foi uma atualização da antiga Resolução 307 de 97, acabava não contemplando todas as áreas de atuação. E nessa nova resolução, então, a gente conseguiu contemplar todas as áreas, né, em que o profissional farmacêutico pode estar inserido no campo da toxicologia, trazendo assim respaldo, né, normativo para a função desses farmacêuticos no seu âmbito de trabalho. A toxicologia é uma área muito extensa, né, muito grande, né, e essa resolução contempla desde a toxicologia regulatória, a toxicologia social, a toxicologia forense, ecotoxicologia, toxicologia ambiental, nanotoxicologia, uma diversidade de áreas em que o farmacêutico pode estar atuando aí no âmbito da toxicologia. Também foram aprovados pelo plenário os referenciais mínimos para cursos livres de capacitação em toxicologia. Ambos os documentos estão disponíveis no portal da Transparência. O Conselho Federal de Farmácia vai defender no Congresso Nacional a inclusão das polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Veja os detalhes. Bom, foi apresentado ao plenário a PEC 76 de 2019, que nela tem como objetivo de colocar a polícia científica dentro da Constituição Federal, né? Ou seja, ela ser uma polícia científica subordinada ao governador do estado. Por que
a gente vai ganhar com isso? Que as polícias científicas, onde nós temos o perito criminal, que também está incluído o farmacêutico, o perito oficial, ele terá uma melhor acessibilidade aos seus laudos, sem interferência política do seu estado. E com isso pode também ter mais recursos para o Instituto, com o objetivo de modernizar, as estruturas do Instituto e preparar um laudo adequado para a Justiça proferir o seu resultado. Com a aprovação, será possível a regulamentação da atuação do farmacêutico nessa área. Decisões judiciais, mesmo em caráter provisório, desobrigando empresas de transporte de medicamentos de contratar farmacêutico, foram tema de discussão na reunião plenária. Para o Conselho, falta uma legislação que deixe mais explícita a obrigatoriedade de contratação do farmacêutico responsável técnico nas transportadoras. Apresentei na plenária do Conselho Federal a minha preocupação em relação à logística do medicamento, em específico para o transporte e distribuição dos medicamentos, onde diversas ações judiciais no país têm logrado êxito para dispensar a obrigatoriedade da responsabilidade técnica do farmacêutico nesta área. O Conselho Federal irá tomar as providências cabíveis no sentido de termos uma legislação federal que contemple a responsabilidade técnica do farmacêutico para o transporte e distribuição de medicamentos, garantindo para a população produtos com qualidade, segurança e eficácia. O Conselho Federal de Farmácia ganhou um aliado na luta pela prescrição farmacêutica das profilaxias pré- e pós-exposição ao HIV. A ação civil movida pelo Ministério Público Federal no Acre poderá garantir a reinclusão imediata de farmacêuticos entre os profissionais prescritores da PEP e da PrEP. E esse PrEP-PEP, ele não é para fins diagnóstico, né? Então, o farmacêutico ele pode sim estar inserido. Então, estamos no momento, numa fase de comemoração. A gente espera que essa ação ajuizada faça com que o Ministério da Saúde volte atrás e que insira o farmacêutico. Nós estivemos lá em agosto conversando com o Dr. Lucas, eu e a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre. A gente foi lá parabenizá-lo pelo profícuo trabalho em prol da nossa categoria, mas claro, acima de tudo, pela população mais vulnerável. As pessoas vulneráveis não podem de forma alguma ficar sem o seu tratamento. E não é por uma reserva de mercado que nós vamos cercear a participação do farmacêutico numa equipe multi. Está na lei. Prescrições de medicamentos precisam ser grafadas com letra legível. Mas quem vive a rotina de trabalho nas farmácias sabe que a legislação é constantemente descumprida. Por isso, o Conselho Federal vai promover mais uma campanha pela letra legível nas receitas. Apresentamos aqui na plenária do Conselho Federal de Farmácia uma proposta importantíssima que trata sobre uma questão de saúde pública, que é a prescrição ilegível. Então, nós estamos hoje numa situação bem complicada, aos nossos farmacêuticos, os atendentes de farmácia, com dificuldade em identificar os medicamentos que são prescritos. Então, passou da hora do Conselho Federal de Farmácia adotar medidas para que a gente possa minimizar essa garantia prevista em lei, onde o paciente deve ter o seu medicamento prescrito de forma legível. Contamos com a sua participação nessa campanha. Fique atento ao lançamento no site e nas redes sociais do Conselho. Então é isso, nós ficamos por aqui, mas voltamos em dezembro para te informar sobre as novidades da última plenária do ano. Não deixe de curtir e compartilhar as nossas redes sociais e de seguir o nosso canal no YouTube.